quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Você sabe que Moisés escreveu 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco. Penta porque 5. Teuco por causa de livro. Okay? Assim vocês vão aprendendo um pouquinho mais sobre o background da Bíblia. Amen. Amém? Abra lá em Deuteronômio capítulo 28. Wow. Vamos ler 2 versículos só. 45 e 47. Amen. Aleluia. Diz assim: todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Amém? Pastor, que palavra dura é essa que o senhor está trazendo aí para nós hoje? Essa palavra aqui é uma palavra de maldição, não sei se vocês perceberam, né? Vou explicar para vocês. Primeiro, a palavra de Deus diz que Jesus, na cruz do Calvário, já nos livrou de toda a maldição. E a gente tem que agradecer muito, senão a gente estaria numa enrascada. Ok? Ele já nos libertou de todo o poder da maldição. Então, esse texto de Deuteronômio estava falando com o povo de Israel no Antigo Testamento, que estava debaixo da lei. Se eles não cumprissem os mandamentos do Senhor, diz a Bíblia, presta atenção aqui aos olhinhos de vocês, atenção, se eles não cumprissem todos os mandamentos do Senhor, eles eram amaldiçoados por Deus. Já não é o caso conosco, que Jesus cumpriu todas as coisas em nosso lugar. Amém? Para que eu e você não sejamos amaldiçoados por Deus. Agora, o que esse texto tem a ver conosco então? Eu vou explicar para vocês. É que aqui tem um princípio. O princípio que Deus estava pedindo de Israel é o mesmo princípio que Deus quer para nós hoje. Deus diz para mim e para você que nós somos responsáveis pelos estados emocionais que nós temos. Exatamente. Ele está dizendo aqui que o povo de Deus era amaldiçoado porque eles não eram alegres. Uau, isso é revelador. Isso é uma coisa radical que está sendo falado aqui. Como assim? Porque no versículo aqui diz: porque vocês não serviram ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, apesar de toda a abundância que eu dei para vocês, vocês serão amaldiçoados, porque vocês são duros. Isso está falando com o povo de Israel. Não está falando conosco. É um princípio para nós. Deus abençoou Israel tremendamente com todas as coisas que eles não mereciam. Deu uma terra para eles que não era deles. Lá antigamente, no tempo de Moisés. Deus deu tudo para eles. A terra montada, com todos os olivais, todas as uvas, todas as coisas maravilhosas que já estavam lá antes, passou a ser deles. E os caras eram resmungões. Era bico duro. Deus falou assim: por causa disso, vocês vão receber todas essas maldições que eu estou falando. O tema de hoje é: o pecado é emocional. Ok? O pecado é emocional. Eu acredito de todo o meu coração que nós temos a responsabilidade sobre os nossos estados de sentimento, os nossos estados de emoção. Até que a gente saia daqui, a gente tem que ter aprendido pelo menos o seguinte: nós não podemos culpar ninguém pelos estados que nós temos nas nossas emoções. Ok? Porque emoções são uma coisa necessária. Todo mundo precisa de emoções. Porque Deus criou a gente com emoções. Né? Sem emoções, a gente seria como zumbis. Seria seco. Não teria vida. Não teria alegria. Não teria paz. Não teria... Dá um exemplo aí de emoção boa. Amor, muito bem. Né? Mas, por outro lado, a gente tem emoções boas e a gente também pode ter emoções destrutivas. Quantos creem? Então, emoções
são uma grande bênção na nossa vida, mas pode ser o grande problema da nossa vida. Né? Por quê? Porque se por um lado as emoções boas, elas nos impulsionam para coisas boas, as emoções negativas e destrutivas nos impulsionam para tudo que é mal. Por exemplo, os crimes acontecem por causa de emoções. O sujeito tem ciúme da namorada, vai e mata ela e o cara. Porque ele está num impulso emocional. Crime passional, o que significa? É um crime movido por paixão. Paixão não significa love. Não, paixão significa um impulso emocional. Tem gente que não entende o que significa paixão. Pensa apenas no amor. Estou apaixonado. Não. Paixão significa impulso. Quando você faz as coisas por impulsos, você é uma pessoa passional. Impulsivo. Que não pondera, que não mede as consequências, que não domina a chama da emocionalidade, porque é você que controla isso, não é Deus. Amém? Sabe o problema da gente, irmãos, como crentes? Não sei quem foi que ensinou para nós ao longo da história que Deus faz todas as coisas em nós, que é uma grande mentira. Deus faz em mim e em você aquilo que nós cooperamos que Ele faz. Esse texto de Deuteronômio, Deus estava falando assim: porque vocês não se alegram, eu não tenho poder de operar em vocês. Por isso que a maldição está chegando, porque vocês não dão start. São vocês que têm que se alegrar e falar: Senhor, graças te damos porque nós temos tudo. Aleluia, a bênção. Eu estou fazendo isso com vocês essa manhã, fazendo vocês se lembrarem de bênçãos, fazendo vocês lembrarem como foi a sua semana. Né? Nós não podemos ser pessoas desligadas, porque isso desagrada a Deus. Desligado como? Porque a semana da minha vida foi uma semana de saúde. São bênçãos tão grandes que nós temos por garantidas. Nós temos por garantidas. Deus tem a obrigação de me fazer feliz. Mentira. Deus não tem obrigação com você de fazer você feliz. Ele se aliança com você para que você entenda que você é parte integrante de um sistema que Ele criou e que se você não age em você, Ele fica impossibilitado de agir em você. Não adianta culpar a Deus pelos estados que passamos. Não adianta eu falar para Deus: Senhor, eu sou miserável. Não. Você é miserável, está passando. Você não é miserável. Essa é a primeira mentira. Você é alguém que tem o controle da miserabilidade ou da alegria em sua vida. Podemos dizer isso. Vocês acreditam nisso? Lá em casa, a Alice me deu de presente uma coisa que eu gosto muito, que é um candinheiro. Não sei se você sabe o que é candinheiro. Candinheiro é um lampiãozinho. Um lampião, aquele negócio, eu não sei o nome para você. Você bota um óleo nele, embaixo, ele tem um pavio com uma rodinha. E você bota fogo nele. Eu gosto muito daquilo porque ele me lembra a minha infância. E eu tenho as minhas paranoias, assim, sabe? Às vezes eu ligo ele e fico orando lá fora no escuro. Parece um doido no meio do deserto. Apago tudo e fico eu, meu lampião e Deus. É uma paranoia minha. Parece estar no Ceará. É, exatamente. Mas aquilo me faz bem para a alma, os irmãos entendem? Então, esse daí é um outro assunto que eu poderia falar outro dia. São coisas que fazem bem para a tua alma e que ninguém entende. Esse cara é doido. Mas não é que é doido, é que aquilo me remete a um tempo em que não havia luz elétrica e que a gente se reunia ao redor da mesa, a família, e aquilo me fazia bem para a alma. E quando eu olho para aquilo, volta a mim toda aquela percepção que eu preciso ter de novo. Bom, esse é um outro assunto. Mas voltando. Esse lampião, ele tem um controlezinho que se você roda para a direita, a chama cresce. Se você roda para a esquerda, ela vai diminuindo até que apaga.
As emoções da gente são puramente isso daí que eu acabei de dizer. Você tem o controle do knob, do pavio da sua vida. É você que tem. Ninguém tem. Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte para nós hoje. Nós precisamos aprender que o controle da nossa alegria ou da nossa tristeza não está fora de nós, nas circunstâncias. Está dentro de nós, pela minha vontade. Sou eu que determino o grau de felicidade ou de tristezas que precisa habitar na minha alma. Não é ninguém de fora. Tá vendo? Então a psicologia, ela tenta ajudar as pessoas, mas a psicologia, no meu modo de entender, a psicologia pode ser comparada com um band-aid, é botar um band-aid no câncer. Por quê? Porque a psicologia, ela tenta mudar você de fora para dentro. Ela tenta mudar o seu comportamento de fora para dentro. O Espírito Santo muda você de dentro para fora. É você que tem que entender que você é soberano sobre a sua própria mentalidade. Soberano significa você ter o controle total da sua mente. Não é Deus. Agora eu preciso explicar um pouquinho. As pessoas entendem que Deus é soberano sobre todas as coisas. Portanto, Ele deve ser soberano sobre a minha mentalidade. Mentira. Porque Deus distribui soberanias. Deus outorga soberanias abaixo dele. E aí, quando Ele outorga a soberania, aquele que recebe o governo soberano passa a se autogovernar com a soberania divina. Foi claro? É igual aos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, ele é soberano sobre ele mesmo. É um governo autônomo. Ele já não é dependente da Inglaterra. Ele é autônomo. Soberano significa autônomo. Significa com capacidade de gerenciamento. Então, por exemplo, ele outorga autonomia para os estados. Entendeu? Cada estado é soberano, mas é dependente da União. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês entender Deus. Deus é soberano sobre todo o universo. Mas Ele vai dando autoridade abaixo dele para as pessoas. Quando se trata de você, do seu ser, você tem autonomia e soberania sobre você mesmo para se gerenciar. Não é Deus que faz isso, porque Deus outorgou isso a você. O que nós fazemos? Nós pensamos que Deus, por ser soberano sobre todas as coisas, continua sendo soberano sobre os meus estados emocionais, e aí é onde a gente quebra a cara. Porque a gente fica esperando que Deus traga alegria para mim, quando sou eu que tenho que operar essa alegria em mim. Estou sendo claro, irmão? A gente espera que Deus traga alegria. Senhor, por que o Senhor não faz algo na minha vida? Traga-me a alegria. Quando Deus está falando assim, alegrai-vos no Senhor. É uma ordem divina. Alegrai quem? Vos. É você que se alegra. Vos é você. Então eu preciso mostrar para vocês que o papel da gente na nossa própria felicidade é 100%. Não é Deus que opera em nós aquilo que a gente mais quer. Somos nós que operamos e Deus só dá o poder, só dá a capacidade. Mas essa chama do lampião está na nossa mão. Aleluia! Isso é revelador, rapaz. Pastor, não é verdade isso que você está falando, sabe por quê? Porque o senhor não conhece a minha circunstância. Está vendo como você está voltando de volta para os fatores externos da sua vida? Se você conhecesse a mulher que eu tenho, se você conhecesse a sogra que eu tenho, ou se você soubesse o problema emocional que eu estou passando, ou se você soubesse que o problema financeiro que eu estou passando, eu não quero saber o problema que nós estamos passando. Eu estou querendo dizer que a Bíblia diz que se o crente não entender que ele tem o poder nele de decisão para manter a chama da alegria, do poder, da vida, da capacidade nele mesmo, não adianta ficar clamando a Deus, porque não vai acontecer nunca. Deus outorgou essa soberania ao homem. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Vocês pegaram isso que Paulo falou? Opere a tua salvação, porque é Deus que opera o querer e o efetuar. Se você não operar, Deus não opera. Se eu ficar passivo, esperando que um raio caia na minha cabeça, que o anjo venha
e toque a minha vida, que o Espírito me encha, quando a palavra de Deus diz assim, enchei-vos do Espírito. Eu não vou ter nada de Deus. Eu vou ser sempre vazio, miserável, necessitado, carente. Eu vou precisar sempre de alguém que me esteja bombeando, mas Deus está falando para nós hoje. E essa é uma lição para todos nós. Porque todos nós passamos por problemas de emoção. Eu não conheço nenhum de vós aqui que não passa por problemas emocionais, inclusive eu. E todas as vezes que eu caio num buraco de depressão ou de deprimência, eu tenho que me lembrar desse princípio que eu estou ensinando para vocês e tenho que praticar, porque senão eu não vou sair do buraco. Vocês podem botar a mão na minha cabeça, 15 homens, 15 pessoas, e orar por mim, determina. Mas se eu mesmo não pegar esse pavio dentro de mim e falar, eu vou tirar essa desgraça de mim hoje, eu vou me levantar na autoridade de Jesus, não adianta orações de fora para dentro. É necessário uma decisão interna. Será que o que eu estou falando para vocês hoje aqui tem a ver com o Evangelho? Porque não adianta, irmãos amados, eu esperar que Deus faça as coisas em mim se eu não estou disposto a fazer em mim. Por exemplo, a solução dos teus relacionamentos, a solução mesmo começa em você. A solução dos teus relacionamentos sempre começa em você. Entendeu? Porque a maioria dos relacionamentos são acabados porque a gente não aguenta o outro, não é isso? Mas por que a gente não aguenta o outro? Exatamente. A gente não aguenta o outro porque o nosso pavio está baixo. Fala, pô, cara, eu vim para cá para tu me ajudar, para tu me fazer, para tu me completar, e tu está me sugando, tu está acabando com o outro. Entendeu? Eu não estou justificando nada, eu sei que relacionamento é um problema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente não aprender o princípio da autonomia espiritual em nós sempre teremos problemas com o João, com a Maria, com o Pedro. A gente vai mudando de parceiro. Agora a Maria, próximo. Entendeu? Próximo da fila. A gente vai perceber que o negócio continua o mesmo, porque a gente continua os mesmos infelizes de sempre. Nós somos infelizes. Jesus está falando assim, não é assim, filhos. Você sabia que antigamente as pessoas não casavam pela beleza? Pelos dotes. Antigamente ninguém... Esse negócio de namoro é muito recente. Eu me apaixonei pela menina porque ela tem os olhos verdes, portanto vou me casar com ela. Os kits beleza. Agora, sabe como é que funcionava naquele tempo? Geralmente funcionava assim, o pai falava assim, ó, minha filha, esse cara é muito rico e eu vou te dar ele em casamento. Funcionava desse jeito. Durante um grande período da história, as mulheres se casavam com quem elas não gostavam e tinham que aprender a gostar. E nesse aprender a gostar, elas aprendiam muitas vezes de fato a gostar. Era mais ou menos o seguinte, desculpa a expressão. Era mais ou menos, já estou lascada mesmo? Então agora deixa eu aprender a pelo menos tirar um proveito desse troço. Era mais ou menos isso o casamento. Então hoje nós somos acostumados com uma outra cultura que é absolutamente radical. Eu não estou advogando aquele velho tempo. Estou apenas dizendo o seguinte, que hoje a gente passou por um outro extremo em que a gente só é feliz se a gente tiver um checklist em que a pessoa conseguir satisfazer todos os pontos do nosso checklist, e aí a gente está feliz. Esse é um grande problema, porque neste processo antigo, em que os homens e as mulheres tinham que aprender a se conhecer com o tempo, isso fortalecia o casamento, fortalecia a unidade, fortalecia relacionamentos. As pessoas não se divorciavam com facilidade, ficavam velhinhos juntos, porque a visão da unidade era diferente. Eles vinham para contribuir um para o outro.
Eles não vinham para sugar um ao outro. Amen. A mulher procurava dar o melhor para ela no lar. E o homem procurava dar o melhor de si fora. Era assim antigamente. Eu vou suar a camisa porque tem uma mulher lá. Os valores são todos invertidos hoje na sociedade. Para a comunidade de vida de adoração, eu estou procurando trazer uma visão bíblica. Amém. Para que vocês possam entender que Jesus diz para nós que nós somos os responsáveis pela nossa própria interioridade, para que nós possamos ter paz interior, alegria e força do Espírito Santo para que a gente possa viver. Amém. Agora, emoções podem ser super positivas, pode levar a gente a matar. É como um cavalo, né? O cavalo tem uma força enorme. Um cavalo selvagem, quem é que segura aquilo? Mas vocês sabiam que o cavalo não faz nada sem usar a cabeça dele? É científico. Se um cavalo selvagem, bravo pra caramba, cai no chão e você consegue pôr o pé na cabeça dele, segurar a cabeça dele no chão, ele não consegue se levantar. Para que ele levante, ele tem que fazer um jogo com a cabeça. É próprio do animal. Entendeu? Então, um jovem, fraquinho, magrelo, pode dominar um cavalo de 2 toneladas, Amém. apenas pisando na cabeça dele. Amém. Quieto. Yes. Não porque ele é mais forte que o cavalo, mas porque ele tem conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Yes. Você não é mais forte que as suas emoções, mas pelo conhecimento você passa a dominá-las. Você, quando tem conhecimento, fala: pera, eu sempre acreditei que as minhas emoções eram mais poderosas do que eu. É o que a maioria acredita. A maioria das pessoas acredita o seguinte: eu não consigo fazer nada com as minhas emoções. São elas que determinam o que eu faço. Se me dá na telha, eu faço. Se me dá aquele impulso, eu não consigo segurar. Isso é uma mentira de Satanás. Right. Porque eu vejo desgraça acontecendo por causa desse princípio diabólico. Eu vejo tiro sendo dado por causa desse princípio de Satanás. Entendeu? Ah, eu não consigo, pastor. A minha situação é horrorosa. Consegue sentir a chupeta da boca e cresça em nome de Jesus Cristo. Amen. Porque você tem poder sobre você, Yes. sobre o teu coração, sobre a tua emoção. Você tem poder. Amen. Basta você querer usar. Não é? Yes. Agora, o texto que eu acabei de ler é radical porque Deus julgava essas pessoas porque elas não tinham alegria de coração pela abundância que elas tinham. A maioria acha que não tem responsabilidade sobre as emoções, que as circunstâncias são produtoras das emoções, portanto pedem a Deus para mudar as circunstâncias e não o teu próprio coração. Senhor, eu estou me sentindo horrível, portanto muda a circunstância para que eu seja feliz. Essa é uma oração que Deus nunca responde. Entenderam isso, irmão? Yes. Deus pode atuar na sua circunstância? Pode. Mas nunca para fazer você mais feliz. Deus muda a tua situação por misericórdia. Mas quem muda o teu estado interior é só você. Guarde isso hoje. Só um ser consegue mudar você. Quem é? Você mesmo. Nem Deus te muda se você não quiser mudar. Right. Yes. Você não fala em línguas se você não quiser. Deus não pega você e faz você ficar falando. É porque você quer. Right. Todo dom espiritual operante em você precisa da tua participação de vontade. Amen. Está vendo como que os crentes não entendem de Deus? O profecia é uma participação sua. Eu quero profetizar. Um louvor. Quer ver um exemplo disso? Por que uns têm tanto fervor no louvor e outros chegam e parece assim que está no... É porque isso depende de cada um. Você. Depende de você se abrir. Você tem mais de Deus sempre à medida em que você se abre para Deus. É sempre assim. Ok? Primeira coisa para mudar isso. Saia dessa mentalidade
eu não consigo mudar minhas emoções. Consegue. Não é? Amen. Lá no capítulo 31, 16 de João capítulo 16, versículo 31, Jesus disse assim para os seus discípulos, pouco tempo antes dele ser crucificado, um dia ou 2 dias antes dele ir para a cruz, ele falou assim para os seus discípulos, turma, vem cá, eu quero uma reunião com vocês. Ó, eu quero dizer uma coisa, eu estou para ser crucificado. O negócio vai pegar para o nosso lado. Os caras não acreditavam nisso. Eles disseram, não, Senhor, isso aí não. Aí ele falou o seguinte, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Right. Jesus não pintou um mundo maravilhoso, dourado e glorioso, que você não teria aflição nenhuma. Ele foi verdadeiro com os discípulos. Vem cá, turma. No mundo vocês vão ter problema. Vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Os caras ouviram isso e não sabiam que dentro de poucas horas o mundo deles viraria de cabeça para baixo. Ah, Jesus, amém, glória a Deus. Em poucas horas, o líder dele, que eles acreditavam que ia ser o Messias de Israel, estava pendurado numa cruz. Eles não entenderam nada, todo mundo foi disperso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Você sabe a história. Porque eles ficaram totalmente arrasados, com medo do Império Romano. E eles não lembraram da palavra de Jesus. O que Jesus estava falando é o seguinte: por pior que seja a situação, dentro de poucas horas vocês vão experimentar isso. Vocês vão ser soberanos sobre o estado de vocês. Tenham bom ânimo. Não acreditem no que está acontecendo, porque eu já venci tudo isso. Eles não lembraram disso. O que Jesus estava ensinando para esses discípulos é o que eu estou ensinando para vocês hoje, irmãos. Amen. Por pior que seja a situação da nossa vida, nós ainda temos o controle do nosso estado interior. Amen. Nós sempre teremos. Diga amém. Amém. Nós sempre teremos. Por pior que seja, Deus nos dá a chave para que a gente acredite, para que a gente tenha a capacidade do Espírito Santo, para que a gente viva. Eu não estou dizendo que as coisas não são ruins, não é isso que eu estou pregando aqui. A morte existe, a tragédia pode atingir a nossa vida, a desgraça pode acontecer, mas em nome de Jesus, nós ainda podemos nos levantar de tudo isso pela graça de Deus. Nós podemos e nós devemos. Amém? Sabe de uma coisa? Deus seria injusto conosco, nos dando uma ordem que a gente não pudesse cumprir. Se Ele diz para você, tenha bom ânimo, é porque você pode ter bom ânimo. Sim ou não? Se Ele diz, se alegre, é porque você pode. Né? Hoje em dia, o mundo tem se tornado sensível demais. Ninguém pode falar mais sobre colocar responsabilidade em ninguém, porque ninguém aceita responsabilidade com nada. É mais fácil a gente dizer assim, não, querido, eu entendo a sua vida e eu entendo, você tem todos os motivos para estar miserável, triste e com seus problemas, porque a gente não quer colocar responsabilidade sobre as pessoas. Mas a Bíblia diz assim, não, a saída para vocês é a responsabilidade. Right. Yes. Quando eu assumo que sou eu que posso mudar, isso é libertador. Amen. Mas quando eu fico crendo que eu não posso fazer nada com os meus estados, porque eu sou um subproduto do que as pessoas são, do que as circunstâncias são, então aí eu não tenho capacidade nenhuma de mudar o que eu sou. Mas Deus está falando assim, isso é mentira. Você, através do meu poder, diz Deus, tem todo o poder de mudar o teu coração e os teus estados interiores. Obrigado. Com isso aí você já conseguiu mudar um pouco dos meus estados interiores. Amen. Hallelujah. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Yes. Porque isso é fundamental para todos nós. É fundamental para todos nós. Amen. Eu e a Alice, a gente sempre tivemos dificuldade no início do nosso casamento, porque ela é uma pessoa totalmente diferente de mim. E eu sou uma pessoa radicalmente diferente dela. Eu sempre falei para vocês que se existe um casamento que nunca deu certo, foi o meu e da Alice. Assim, no bom sentido, né? Não deu certo assim.
Se você acha que você só se dá bem com uma pessoa se ela tiver todos os pontos característicos que você sonha, então você está lascado nesse planeta. Posso dar uma boa notícia para os irmãos? Estão lascados. Boa notícia, pessoal. Sabe por quê? Eu sempre acreditei que casamento é uma aliança. Amen. E daí, nós já passamos um bocado, eu e a Alice já passamos assim, de trelelê para tralalá, nós já passamos tudo. Mas assim, Deus sempre nos mostra que a gente é responsável pelos nossos próprios estados interiores. E a gente está junto há 27 anos. Amém. E eu ainda não planejei separar dela. Amém. Às vezes eu acordo lá de manhã, meu muito bom dia a todos, eu falo para ela, todo dia que eu levanto pela manhã, eu falo, meu muito bom dia a todos, só está ela na cozinha. Sabe por quê? A gente tem que chegar num ponto e falar assim, pô cara, eu sou feliz em mim mesmo. E ela também, ela é feliz nela mesma. Acabou-se a fase do controle, acabou-se a fase da imposição. Entenderam isso, irmão? Os casais mais novos que estão aqui, mais jovens, não deve haver isso. Imposição para você me fazer, você tem que me fazer feliz. Você é obrigado. Não. Eu sou feliz pela graça de Deus. Amém. Sou feliz. Se a gente for se juntar com pessoas para elas ficarem o tempo inteiro nos alegrando, nos fazendo felizes, nós somos os mais infelizes do planeta. Porque felicidade é um controle pessoal. É um controle seu. É um controle interno. É um controle do teu coração e da tua mente. E a felicidade está em você aprender a curtir todos os momentos da sua vida como se fossem pérolas preciosas que Deus te dá. Entenderam? Quando você estiver com pessoas, aleluia, curta aquele momento. Quando você estiver sozinho, você tem que falar assim, sabe de uma coisa, Deus? A solidão é ruim. Mas às vezes é melhor estar sozinho do que com gente que não presta. Era bom. Amém. Sabe de uma coisa? Eu estou aqui sozinho, mas deixa eu ver o lado positivo dessa minha solidão. Às vezes, a solidão dói. Mas às vezes ela é uma bênção para a nossa vida. Amém. Cara, a Bíblia diz assim, ó, é melhor morar debaixo de um telhado, de um eirado, de uma palha de bananeira, do que com uma mulher rixosa, enchedora de saco. E homem também, chato. E homem chato também. Bota o homem. Mas a Bíblia fala da mulher. A Bíblia fala da mulher. Porque o homem pode ser chato, mas a mulher tem um dom melhor para ser mais chato. Mulher. Tem um botão a mais. Vamos dar uma mensagem, pastor. Conta aqui, você tem mais mulher do que homem aqui. Tá bom. Tá enrolado. Tá bom, então vamos fazer uma apologia. Então, queridos, eu acredito o seguinte, ó, é necessário que a gente tenha em nós a chama do candeeiro em nossas mãos, para que a gente aprenda que esse controle é nosso. Deus falou para Israel assim, a maldição vem por vocês porque vocês não controlam o nível de alegria, vocês são tudo azedo. E lá vem bomba aí. A maldição vem porque vocês são azedos, vocês são amargos, vocês não ativam a alegria. Aleluia, glória a Deus pelo meio quilo de carne. Né? Oh. Pelo meio quilinho de carne. Irmão, vocês não sabem que bênção é isso. Amém. Yes. Quando eu vejo vocês aí vendendo coxinha, alegrinho, isso é pura bênção do reino de Deus. Porque se vocês estão aprendendo a ser alegre com isso, então vocês estão no caminho correto. Amen. Você quer ver uma coisa chata? É o cara nascer num berço de ouro E ainda reclamar. e ainda reclamar. Ele nasceu com tudo. O pai já dá logo um carrão, um cara nenê, do tamanho do pequenininho, ele já tem um Corvette. Vai. Nossa. Tá aqui meu filho, quando você crescer, tá aqui essa mansão já é sua. Pô, cara, que é isso? A vida não é isso, cara.
A vida é você aprender que existem processos de crescimento e amadurecimento da tua própria alma, do teu próprio coração. Amadurecimento significa o seguinte: deixa eu aprender o valor de quebrar um ovo. Deixa eu aprender o valor de comer de uma maneira que ninguém me perturbe com a ética e com a etiqueta. Vocês estão entendendo? Vocês sabiam? Isso aqui tem a ver com a mensagem aqui, viu? Está gravando? Tem a ver com a mensagem. Por que a Diana, a princesa Diana, se sentia tão infeliz? Ela era uma princesa da realeza, mas tudo que ela queria na vida dela era sair com a ponta do pé assim, de noite, no meio do palácio, abrir a geladeira e comer feijão com a mão e se lambuzar, porque ela falou: eu não aguento esse troço aqui, eu preciso ser gente! Tudo que ela queria na vida dela é coisas que vocês têm e que ela não tinha. Diz a história que um americano chegou no Golfo do México e chegou para um pescador mexicano que estava lá. O cara estava fritando um peixe na beira da praia. E ele chegou e perguntou assim pro peixe, pro cara: o que você está fazendo aí, cara? Ah, eu estou comendo meu peixinho de hoje, que é o peixe que eu pesquei. Ele falou assim: quantos peixes mais você pescou? Eu falei: não, só um. Só um? Ele falou: não, eu pesco para necessidade. Quando eu preciso comer, eu vou lá, pesco e como aquele peixe. E tá tudo certo. E o cara falou assim: e depois que você come, o que você faz? Daí eu tiro uma siesta. O que é uma siesta? É um descanso de 2 horas depois do rango. Ah, é? E depois que você faz? Depois eu dou um beijo na minha mulher amada. A gente bate um papo juntos. E a gente passeia de mão dada. E ficou falando as coisas triviais que ele fazia, só com aquele um peixe que ele pescava durante o dia. E o cara falou assim: eu tenho uma ideia para você. Eu sou formado em Harvard, lá nos Estados Unidos. A ideia é a seguinte: você começa a juntar os peixes que você pesca todos os dias. E você compra um barco maior. E com o primeiro barco que você comprou e com o progresso do primeiro barco, você compra o segundo barco e você vai crescendo. E com pouco tempo você vai ter uma companhia pesqueira. E depois de um certo tempo, essa companhia vai expandir. Você pode mudar daqui do México para uma central em Nova York ou em outro local dos Estados Unidos. E ele falou: e daí? E daí você vai abrir a sua empresa para o mercado de stock market. E vai ficar muito rico. Ele falou: e daí? E daí, quando você estiver com muito rico, você pode se aposentar. E o cara falou: e daí? E daí você pode vir para um lugar tranquilo, entendeu? Comer o seu peixinho, dar um beijo na sua mulher amada, fazer a sua siesta de 2 horas por dia. Ele falou: mas rapaz, eu preciso passar por todo esse processo que você falou para fazer as coisas que eu já estou fazendo na vida. Resultado, moral da história. Às vezes o lugar onde você quer chegar, você já está vivendo há muito tempo e não sabe. Você não sabe a riqueza que você já tem. Porque você já é feliz. Você já tem o que você precisa para ser feliz, em nome de Jesus. Amém. Essa história de ganhar o mundo inteiro e perder sua alma não faz sentido para Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alegria do beijo de um filho? O cara é um executivo de sucesso, mas não vê a esposa, não vê o filho. Já tem visto isso por aí? Sim. Não vejo meu filho. Por quê? Porque eu estou dando a minha vida na Apple. Eu sou um executivo da IBM, mas meu filho precisa de um abraço. Pai, eu preciso de você. Eu preciso de você, meu pai. Meu filho, eu não tenho tempo para você. Isso é uma coisa para a gente chorar, irmãos. De verdade. É uma coisa que a gente precisa ver. Quem tem o controle disso nas nossas mãos somos nós. A fase mais linda da vida é a fase em que você pode dar amor sem cobrar nada em troca.
Simplesmente por amar. Se você não tem uma pessoa amada, vou dizer para os solteiros aqui, se você não tem ainda uma pessoa amada, você pode extravasar o teu amor para pessoas que você tem círculos de amizade com. Porque o amor não é apenas o amor sensual e erótico. Right. O amor é uma expressividade de vazão na alma. Amen. Quando você vaza o seu amor para pessoas ou para outras áreas, você está tirando um pouco daquilo que precisa ser tirado para que Deus encha com mais plenitude a sua vida. Porque senão você vira um lago e um poço de estagnação. Vocês estão entendendo isso? Quando você estagna, você adoece a alma. Então faz uma comida para o irmão. Foi a Kelly que falou outro dia, cozinhar não é um serviço. Cozinhar é uma forma de amar alguém. Amém? Amém. Eu concordei com isso. Então, queridos, voltando aqui para a gente terminar. Outra passagem do Evangelho, quando Jesus diz assim, em João 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. O que Jesus está falando para nós é o seguinte, não se turbe. O que significa essa palavra, não se turbe? Porque essas palavras difíceis da tradução bíblica, às vezes tira a gente do sentido. Ficar afligido. Ficar afligido. Preocupação. Preocupação. Jesus falou, não se turbe. Pô, pastor, eu sei como é difícil a gente cumprir a Bíblia. Né? Por quê? Porque eu tenho que pagar minhas contas lá, rapaz, o negócio está difícil. Eu sei que é difícil. Mas Jesus falou assim, não se turbe. O controle está em você. Ó, a salvação do Senhor, ela se opera com a sua cooperação. Right. Yes. Se o Senhor habita em você, faça esse Jesus aparecer em você, Amen. através de uma atitude. Puxa Jesus e fala, sou eu que comando Jesus em mim. Isso parece maluquice que eu estou falando. Mas é verdade. Você tem a chave de Jesus em você. Amen. O que você faz? Você não usa. Você se desespera. E o desespero não traz Jesus. Só a fé traz. Por isso que ele disse, não se turbe. Porque se você se turba, ele some. Mas se você crê, ele aparece. Amen. Foi claro? Yes. Jesus dá umas ordens para nós, malucas. Ele diz assim, não temas. Os caras estavam lá no mar, num barco, a tempestade caindo, aí vem aquele vulto, aquela visagem, no meio da água. Os caras entraram em pânico, lá se vê um fantasma. Não foi isso que está lá no texto? Meu Deus, um fantasma! Jesus gritou, calma lá, turma, não tema, crê somente. Eu digo para vocês hoje, nessa manhã, não temas, crê somente. Amém. Repita comigo. Não temas, Praise crê somente. Porque quando você crê, você diminui o temor. E quando você teme, você diminui a fé. Mas quando você crê, você diminui o temor. Não tema, crê somente. Mantenha acesa a chama da crença, porque o temor vai estar subjugado. Amém. Vai estar por baixo dos pés. Amém? Amém. Não temas, crê somente. Pastor do céu, você não sabe que o vírus do Ebola está chegando? Meu Deus, tem gente que morre de medo do Ebola. O único vírus que eu tenho medo é o vírus do Rebola. Esse vírus eu tenho medo de pegar. Mas o vírus do Ebola, presta atenção, a palavra de Deus diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Yes. Amen. Nem Nem peste que... Como é que está lá no Salmo 91? Que chega só ao meio-dia. Agora, mas isso está na Bíblia.
Está na Bíblia. Irmãos, é o seguinte. Nós precisamos entender o seguinte. Esse mundo aqui é mau. E ele vai ter coisas estarrecedoras. Mas Jesus está dizendo para nós, não temas, crê somente. Amen. Não temas, Creio. crê somente. Eu morro de medo de ficar velho e não ter ninguém do meu lado. Não temas, crê somente. Amém. Porque a amada está chegando. Amen. E quando chega, você tem que falar assim, pô, lá vem problema. Não temas, Creio crê somente. somente. Amém. Não tenha medo. Não é verdade, irmãos? Não tenha medo do estoque, do marketing, do mercado. Não tenha medo do... Vocês sabiam que no ano de 2008 todo mundo morreu de medo de que como é que chama esse negócio da economia? A recessão, ela fosse dominar o país de uma tal forma que os Estados Unidos iam entrar numa depressão parecida com a de 1929. Teve gente que pensou nisso. E ficou em pânico. Você sabia que só nesse trimestre os Estados Unidos cresceu 4,5%? Uau. Eu vi. Uau. Eu não quero glorificar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país forte. Vai. É um país que para derrubar só se Deus... É difícil derrubar esse negócio. Então a gente tem que acreditar o seguinte, irmãos amados. As dificuldades da vida podem estar acontecendo ao redor, mas Deus está ainda no comando e você é responsável por trazer o reino de Deus na terra. Você é representante do reino de Deus na terra. Como é que nós podemos ser representantes de um reino inabalável se nós formos totalmente abalados na nossa emoção? Vai. Se nós formos totalmente abalados na nossa decisão, na nossa determinação? Todos nós nessa sala, eu, você, todos nós, somos iguais na presença de Deus em matéria de poder. Não tem ninguém aqui que tem mais poder que o outro. Nós todos temos a mesma capacidade em Cristo Jesus. Amen. Aleluia. Amen. Agora, quando você diz assim, eu não vou ter medo, porque a graça de Deus está aí. A psicologia diz assim, não faça isso. Psicologia é problema. A psicologia vai dizer para você assim, não faça isso porque você está se negando a si mesmo. Você está se negando. A psicologia diz assim, não se negue. Como não se negue? Eu tenho que negar em mim aquilo que é mal. E a psicologia diz, não, se você faz isso, você adoece. Mentira. Eu não posso permitir em mim que as feras do meu coração não sejam domadas. Vocês estão entendendo? Um dia uma pessoa chegou e falou assim, ora pelo meu casamento que eu estou arrasado. Aí o pastor falou assim, minha filha, você já aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador? Não. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você está orando, pedindo para eu orar para o seu marido porque ele é bêbado, porque vocês estão passando uma situação horrorosa e não sei o quê, mas você não quer que eu ore para que você seja salvo, é isso que eu estou entendendo? É. Ele falou assim para ela, deixa eu aclarar um pouco o teu coração. Se você morrer hoje e você não tem a salvação, daqui a milhares de anos você queimando no inferno, você vai continuar se lembrando desse teu casamentinho que já passou há muitos anos atrás, se queimando no inferno, é isso que eu estou entendendo? Não, pastor, eu preciso de salvação. Ah, agora eu entendi. Entendi. Então vamos orar pela tua salvação? Vamos. Aí eu orou pela salvação dela, ela aceitou Jesus. Agora nós vamos orar por esse teu casamento. Amém. Porque as pessoas não têm prioridades. Right. Porque é o seguinte, irmão. O nosso casamento pode acabar. O que não pode acabar é a nossa vida. Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que a gente está vendo isso na sociedade. As pessoas estão precisando tanto de um mate que elas não entendem que a prioridade é enorme. Você sabia que a palavra de Deus diz que lá no céu ninguém vai se dar em casamento mais? Jesus falou assim, naquele dia no reino dos céus, todos serão como os anjos. Ninguém se dará mais em casamento. Aleluia.
não vai ter mais casamento no céu. Não é engraçado isso? Aquilo que a gente busca tanto hoje, um dia a gente não vai ter mais. É verdade que eu estou falando aqui. Nós nunca mais precisaremos, nós nunca mais ficaremos infelizes por não termos alguém do nosso lado. Por quê? Porque Jesus falou que esse tempo vai passar. E se vai passar, a gente tem que aprender a ser feliz desde agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Crer em mentiras também gera emoções negativas. Às vezes o que está gerando em nós emoções destrutivas é pura mentira que nós estamos acreditando. Nem tudo o que você está acreditando é verdade. 80% do que você sente de emoções negativas vem de um pensamento totalmente errado e mentiroso, Yes. que não é verdadeiro. Right. Yeah. Jesus disse, conhecereis a verdade, e essa verdade libertará a emoção de vocês. Porque essa verdade liberta, a verdade liberta. Por exemplo, me cita um exemplo de mentira que a maioria pensa e sofre. Eu não vivo sem meu marido. Aí é uma mentira. Vive porque você já vivia antes. Por que só agora você não vive mais? Muito bem. Vocês que perderam o marido estão vivas? Oxe, Nossa. graças a Deus. Muito bem, muito bem. Tá vendo como é mentiroso? Vocês falam assim, pô, eu estou vivendo meio capenga. Não, pelo amor de Deus, pô. Vocês estão vivendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pelas histórias que eu conheço de muita gente, o casamento não era um casamento, era um problema. Outro exemplo de mentira, que as pessoas sofrem e estão acreditando num padrão mentiroso de pensamento. Outro. Eu preciso de muito dinheiro para ser feliz, é verdade? Não. Não é verdade isso. É lógico que o dinheiro, tem um ditado que diz assim, o dinheiro não traz felicidade, ele manda comprar. Vocês não sabem onde gastar. O dinheiro não traz felicidade, ele me manda para Paris. Não sei o quê. Essas coisas, brincadeira, né? Mas a verdade é o seguinte, o apóstolo Paulo disse assim, tendo com que comermos e nos vestirmos e tal, sejamos contentes. O que Paulo está falando ali não é uma apologia da pobreza. Ele está falando o seguinte, se a situação te obrigar a ter um casaco e um prato de comida, esteja contente, porque contentamento é um estado do interior. Aonde eu ando, eu tenho que ser portátil, eu tenho que portar a alegria e a felicidade. Amen. Aqui está um container que está levando a felicidade, porque nós temos que desenvolver isso. Amen. Agora, por favor, ninguém deve fazer apologia da pobreza por causa disso. Você pode crescer financeiramente. O que você não pode é acreditar que só dinheiro te traz felicidade. Não é verdade, é mentira. Ok, pessoal? Agora, se alguém está deprimido, pode escolher se alegrar. Amém? Davi disse assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios continuamente. Isso é uma decisão. Eu bendirei ao Senhor quando? De vez em quando? Não, em todo tempo eu bendirei ao Senhor. Ficou feio o negócio? Aleluia, Senhor, o Senhor está no comando e eu estou também. Eu estou no comando. O crente parece louco, cara. O crente tem que ser maluco, assim, entre aspas. As pessoas têm que olhar para você, como é que você tem essa alegria? É porque Deus fala para eu me alegrar em todo tempo. Amen. Yes. Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Yes. E quando ele falou isso, ele estava cheio de vergão nas costas de ter apanhado. Wow. E estava dentro de um calabouço preso. Ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Wow. Ele poderia ser o cara mais autopiedoso da terra. Senhor, eu estou pregando para ele. Eu sou apóstolo. Você viu como apóstolo era difícil ser apóstolo naquele tempo? Hoje apóstolo anda de BMW, né? Naquele tempo não, apóstolo sofria, né?
E os sentimentos, eles são como uma concepção no nosso coração. São como ter um bebê. É o que o apóstolo Tiago diz. Se você não cortar a emocionalidade negativa logo no início, aquilo se desenvolve como um feto e vai crescendo a gravidez. Vocês estão entendendo? Aconteceu algo na sua vida hoje. Controle logo no início. Porque se você não controlar, o bolo vai crescendo e você vira um caos. É isso aí que a palavra de Deus diz. Em Tiago capítulo 1, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, vai crescendo. Amém? E o pecado gera a morte. O que Tiago está dizendo para mim e para você aqui, nós estamos terminando aqui, é o seguinte: toda vez que você permite que uma emoção negativa, maligna, destrutiva, comece a tomar lugar no teu pensamento e aquilo cresce, e você não corta, você não toma uma atitude contrária àquilo, ela vai te dominando e vai crescendo. Ninguém fica maluco da noite para o dia. É um processo. Sim ou não? As pessoas, para elas darem um tiro na outra, houve um processo de incubação dentro dela. Para elas fazerem essa coisa de assassinato em série, foi um processo de concepção. A pessoa vai engravidando aquela satanice diariamente. É verdade isso. É um processo crescente de engravidação do mal. E Tiago está falando assim: então vamos fazer o seguinte, pense que o pecado não é nada inteligente, pecado é emocional. Todos os teus pecados são emocionais. Quer ver um exemplo disso? Uma coisa estúpida é o adultério, a palavra de Deus diz. Aquele que cai em adultério, ele traz morte contra si mesmo. Agora, como é que uma pessoa cai em adultério? Dificilmente uma pessoa cai em adultério se ela for firme na fé, firme em Cristo, o pensamento estiver firme no Senhor. Mas o adultério é um processo de incubação, de engravidamento de pensamentos de cobiça, que vai crescendo e você vai permitindo, você vai dando espaço. Até que chega um momento que você quer puxar de volta e o nenê já está grande demais. E ele nasce quando você leva a mulher do vizinho para a cama. Agora, quer ver uma coisa interessante? Eu vou falar uma coisa radical e você vai entender o que eu estou falando. Imagina que você vai sair com uma prostituta, os homens são casados, e na hora que você vai para a cama com ela, você fala o seguinte para ela: um momentinho, querido, vamos fazer uma oração ao Senhor agora aqui. Nós dois vamos orar juntos. Acabou-se o negócio. Pastor, você é maluco. Mas não é verdade isso? Você acabaria com todo o negócio ali. Porque Foi embora. já vê isso que esse cara está fazendo. Orando antes do... Vamos agradecer ao Senhor por esse ato. Será que daria para fazer isso? Não. Está vendo só? Essas coisas que não dariam é que deveriam acontecer. Você cortaria o mal ali, não teria condição de acontecer ao mesmo tempo as duas coisas. Entenderam? O feto do pecado não teria desenvolvimento nesse útero ali. Porque você quebrou, você trouxe um antídoto tão forte que acabou com o negócio. Você sabe por que as pessoas caem nos processos de tentação? Porque elas não revelam a verdade no momento da concepção do pecado. A mina vem e dá uma cantada em mim e eu falo assim: ah, prazer, eu sou o pastor Israel. Quer ver quando o cara cai? Meu nome é Israel. Tira aliança. Tira a aliança, né? Qual é o seu telefone? O negócio vai. Entendeu? Eu sou o pastor Israel. Aleluia. Vai lá na minha igreja. Miou tudo, Ana. Vou trazer minha esposa. Melou. Minha esposa. Deixa eu dar uma ligada pra minha esposa. Acabou. Acabou-se o negócio. Não é verdade? É assim, irmãos.
Pense no que eu estou falando. Yes. Você quer ser um vencedor? Você tem que cortar processos malignos lá na raiz, no espermatozoide do mal. Right. Porque aquilo não vai crescer, você não vai ter dificuldade nenhuma de lidar com aquilo. Já foi lidado. Amen. Os caras vão porque vão namorando com o pecado. Vamos mandar mais uma milha. Vai. Daqui a pouco, meu, você... Não, deixa eu voltar. Achei. Não dá mais. Eu não estou entendendo o que eu estou falando. Yes. Eu quero orar por vocês. Amém. Eu quero orar pela sua vida emocional. Amém. Mas sai daqui com uma certeza. O pastor nunca vai poder fazer o que só você pode. Amém? Você é responsável pela chama da tua alegria, da tua felicidade, do teu amor, do teu poder, do poder do Espírito Santo que está em você. É você que controla isso. Fique em pé.